O vídeo de hoje vai ser bem legal, pessoal, porque a gente vai comparar o tamanho da diferença que existe entre jogar jogos de videogame em um console físico, como por exemplo um Xbox Series X ou um PlayStation 5, comparado à experiência de jogar via o xCloud, que para quem não sabe é um aplicativo que permite que a gente jogue jogos de Xbox sem a necessidade de ter o console físico, fazendo tudo via internet, sem nem precisar sequer instalar os jogos. Então nesse vídeo aqui a gente vai passar por várias características bem interessantes, vamos comparar aí a qualidade de imagem, comparar input lag e outras coisas que vocês vão ver aqui tudo nesse vídeo. Inclusive nas imagens que vocês estão vendo agora do jogo Forza Horizon 5, em uma dessas televisões a gente está rodando diretamente pelo console Xbox Series X, já na outra televisão a gente está rodando diretamente via xCloud ali pela internet, sem ter um console físico conectado na televisão, e como vocês podem ver a gente consegue jogar tranquilamente nas duas televisões, inclusive por essas imagens. Será que vocês conseguem aí adivinhar qual televisão está no console físico e qual das televisões está sendo rodado pela internet? Eu particularmente, no caso do Forza, achei mais fácil de identificar quando a gente estava na câmera interna do carro. De qualquer forma, eu sei que pelo vídeo algumas pessoas podem estar ainda na dúvida de qual que é qual, mas enfim, pessoal, sem enrolar, qual que é qual. Se você pensou que na televisão da esquerda a gente estava usando o console físico Xbox Series X e na direita a gente estava jogando via internet, você acertou, pessoal, é isso aí. Na direita a gente estava jogando via internet e na esquerda com o console físico ali colocado tudo certinho na porta HDMI da televisão. Mas se por acaso você errou e achou que era o inverso, não precisa se preocupar, porque aqui nesse vídeo a gente vai ver todas as principais diferenças que existem entre jogar no console físico comparado a jogar via xCloud. A gente separou aqui várias imagens bem legais, acredito aí que vocês vão gostar bastante. E eu já queria deixar claro, pessoal, que nesse vídeo aqui a ideia não é coroar aqui uma experiência vencedora, se é melhor jogar via um console físico ou jogar via xCloud, até porque eu acredito que a maioria de vocês já deve imaginar que jogar em um console físico vai dar pra gente uma experiência melhor. Então a ideia principal aqui desse vídeo é comparar o tamanho da diferença que existe, para ver se vale a pena aí estar pagando 3, 4 mil reais em um console físico, ou é melhor economizar e estar jogando aí via internet. Eu já vou começar aqui o vídeo comparando a característica principal, que é em relação à qualidade de imagem entre essas duas experiências. E antes de entrar diretamente na comparação, acho que é válido mencionar que nesse vídeo aqui a gente vai estar relatando a nossa experiência entre jogar em um console físico versus a experiência de jogar o xCloud diretamente em uma televisão. E eu acho que é importante mencionar isso, afinal de contas dá para jogar o xCloud também via computador, notebook e celular, por exemplo. Mas nesse vídeo aqui a gente vai estar relatando a nossa experiência jogando em uma televisão. Também vale a pena mencionar que no momento em que a gente está gravando esse vídeo, o aplicativo do xCloud está disponível apenas nas televisões da Samsung, lançadas no ano de 2021 em diante. De qualquer forma, é provável que no futuro esse mesmo aplicativo também esteja disponível aí em outras marcas de televisão. Então, se você estiver assistindo esse vídeo no futuro, até quem sabe aí já tenha chegado em outras marcas. De qualquer forma, no momento atual, está presente apenas nas televisões da Samsung. Mas enfim, pessoal, agora que a gente já entendeu rapidinho aqui como é que funciona o xCloud, vamos aqui direto para a comparação, começando com a qualidade de imagem. No caso de consoles físicos como o Play 5 ou Xbox Series X, esses consoles conseguem rodar jogos numa resolução de até 4K. Tudo bem que a maioria dos jogos não rodam nativamente nessa resolução, de qualquer forma os consoles físicos conseguem entregar pra gente uma imagem bem definida. Já no caso do xCloud, atualmente ele transmite pra gente as imagens numa resolução Full HD. Entretanto, como é uma imagem enviada via internet, a imagem que a gente está visualizando não chega assim a ser um Full HD nativo, sabe? A percepção que a gente tem jogando via xCloud é como se a gente estivesse jogando via um vídeo Full HD no YouTube. Eu diria que essa seria a experiência mais exata que eu consigo passar para vocês. Até um pouco abaixo do Full HD do YouTube particularmente, eu diria. Então, em termos de definição de imagem, sim, existe uma diferença considerável entre jogar via xCloud e jogar em um console físico. E eu sei que por essas imagens que a gente mostrou até o momento, não fica tão claro assim, tão evidente a diferença de definição que existe entre jogar em um console físico e jogar via xCloud. Mas não tem problema, porque a gente separou algumas imagens muito legais, com um zoom bem aproximado, e através dessas imagens vocês conseguem ver claramente que rodar o jogo em um console físico entrega pra gente uma imagem bem mais definida, bem mais nítida, se comparado a estar jogando aí via xCloud. Então eu acredito que por essas imagens vocês consigam ver nitidamente que sim, existe uma diferença, e é uma diferença ali
considerável. Então, como vocês acabaram de ver, sim, de fato existe uma diferença na questão da definição da imagem. Entretanto, no caso do xCloud, existem 3 fatores que podem também influenciar na sua percepção em relação à definição da imagem. A primeira questão é em relação ao tamanho da sua televisão. Quanto maior a TV, mais fácil vai ser de perceber e notar ali imperfeições na qualidade de imagem. Então, por exemplo, uma pessoa que está jogando via notebook, que é uma tela bem menorzinha, provavelmente ele vai ter uma percepção de definição como se a imagem fosse melhor se comparado a alguém, por exemplo, que está jogando em uma televisão de 55 polegadas, que é o nosso caso, porque nesse caso, como a televisão é maior, a gente acaba tendo mais facilidade para estar pegando esse tipo de imperfeição que a gente mostrou ali para vocês. Um segundo fator que também vai influenciar bastante na sua percepção em relação à definição é a distância que você está sentado da televisão. Então, se você, por exemplo, estiver jogando numa televisão de 55 polegadas e estiver sentado a 1 metro de distância, vai ser muito mais fácil para você visualizar esse tipo de defeito na imagem, vamos colocar assim, se comparado a uma mesma pessoa que estava jogando na mesma televisão, mas está sentado a 3,5 metros, por exemplo. Então essa é uma outra questão que pode influenciar bastante ali na sua percepção em relação a isso. E o terceiro fator que pode influenciar na questão da definição da imagem é em relação à sua internet. Afinal de contas, se a sua internet não for muito estável, à medida que você vai jogando, por exemplo, você pode percebendo com muito mais facilidade que a qualidade vai piorando e vai subindo e vai piorando. Então esse é um outro fator que pode acabar influenciando na sua experiência, mas sobre a internet em si, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Só que ainda falando sobre a qualidade da imagem, a definição, a resolução dela não é a única coisa que vai estar influenciando ali na sua experiência se a gente for comparar o xCloud via o console físico. Inclusive, algumas pessoas devem ter percebido em relação às cores da imagem que as duas televisões às vezes mostram pra gente ali cores que são bem diferentes. Algumas pessoas até poderiam levantar a hipótese que a diferença das cores se dá ao fato da gente estar utilizando televisões diferentes nesse teste. E de fato, o ideal seria que a gente está utilizando televisões iguais. De qualquer forma, a gente está utilizando aqui 2 TVs da Samsung, 2 TVs QLED e de tecnologia mini LED que estão calibradas da mesma forma, pessoal. Então as diferenças que vocês estão vendo em termos de qualidade de cor, vamos colocar assim, não é exclusivamente por conta da diferença entre as televisões. Na realidade, a maior parte da diferença que vocês estão vendo não é pelo fato das TVs serem diferentes, e sim por uma outra coisinha que se chama HDR. No caso dos consoles físicos, como por exemplo o Xbox Series X, a gente consegue estar jogando com HDR ativado desde que a nossa televisão, obviamente, seja compatível com HDR. Já no caso do xCloud, a gente não consegue jogar com HDR ativado, mesmo que a nossa televisão seja compatível com HDR. Então essa é uma diferença que vai estar impactando ali a nossa experiência visual também. Mas qual é então a diferença que o HDR causa ali na qualidade da imagem? Basicamente, o HDR tem como principal objetivo entregar para a gente imagens mais realistas, com cores mais precisas e um melhor contraste, especialmente em relação à precisão do branco mais branco para o escuro mais escuro, vamos colocar assim. Então essa é a principal diferença que o HDR faz na qualidade da imagem. Inclusive, a gente separou várias imagens muito boas para ilustrar a diferença que faz ali na qualidade da imagem entre um jogo com HDR ativado e o HDR desativado. E através dessas imagens vocês conseguem ver claramente que a televisão da esquerda, rodando com HDR ativado, consegue entregar para a gente cores muito mais precisas se comparado à televisão da direita, que em vários momentos entrega para a gente uma imagem bem esbranquiçada, com contraste pior se comparado à televisão da esquerda, e também com cores menos precisas se comparadas à TV da esquerda, que está rodando com HDR ativado. E um jogo onde isso ficou extremamente fácil de ser percebido foi jogando o jogo Sea of Thieves, onde a diferença era gigantesca, pessoal. Percebam na gameplay que vocês estão vendo agora, como na televisão da esquerda a gente tem cores muito mais precisas se comparado à TV da direita, que, como eu falei anteriormente, a gente acaba tendo uma imagem que é muito mais esbranquiçada, afetando a precisão das cores e também o contraste da imagem. Eu também acho que vale a pena mencionar que essa diferença causada pelo HDR
HDR pode variar muito de jogo a jogo e de cena a cena. Como a gente mostrou para vocês, existem imagens que existe ali uma diferença gigantesca entre jogar com HDR ativado e desativado. Entretanto, como vocês viram aqui nesse vídeo, em algumas outras cenas e em outras imagens, acaba não fazendo tanta diferença assim. Então é algo que vai variar muito de cena a cena e de jogo a jogo. E eu também sei, pessoal, que a depender da imagem que a gente passou para vocês e também a depender do seu gosto pessoal, algumas pessoas em alguns momentos podem ter preferido inclusive as cores da televisão da direita rodando com HDR desativado. E isso acaba acontecendo porque quando a gente joga com HDR desativado, a televisão acaba exagerando mais na saturação da imagem, deixando a imagem, vamos colocar assim, mais exagerada. E esse exagero, a depender do jogo, pode sim ficar com uma imagem mais colorida, mais atrativa, a depender do seu gosto pessoal, como vocês estão vendo aí nessas imagens agora. Entretanto, a questão é a seguinte: esse exagero a mais que ela dá, às vezes acaba exagerando tanto que acaba comprometendo muito a qualidade em outras cenas, como a gente acabou de mostrar para vocês. Então o HDR com certeza acaba ajudando muito para entregar para a gente uma imagem muito mais realista e consistente. E eu sei, pessoal, que algumas pessoas ainda podem estar um pouco desconfiadas dessas imagens que a gente está mostrando para vocês, achando que talvez a diferença que a gente está mostrando se dá pelo fato da gente estar usando televisões diferentes e não necessariamente seria a diferença causada pelo HDR. Para solucionar essa questão, então eu fiz um teste rápido pegando só uma dessas televisões. Eu peguei a televisão da esquerda, coloquei o Xbox Series X nela, né, que na realidade ela já estava com o Xbox Series X, baixei o aplicativo do xCloud para ver a diferença que fazia utilizando a mesma televisão. E como vocês conseguem ver nessas imagens agora, a mesma diferença continua existindo, pessoal. Com o HDR desativado, jogando via xCloud, né, que na verdade nem sequer dá para jogar com HDR ativado, a gente tem aquela imagem mais saturada e mais esbranquiçada, afetando o contraste. Já quando a gente está usando ali o Xbox Series X, que nos dá a possibilidade de jogar com HDR ativado, a gente vê claramente nessa imagem de exemplo como a gente tem cores muito mais precisas. E para finalizar essa parte onde eu falo sobre o HDR, também é muito importante deixar bem claro nesse vídeo que a qualidade do HDR vai variar muito da sua televisão. No caso das imagens que a gente está mostrando para vocês, a gente está utilizando duas televisões QLED, mini LED da Samsung, que são televisões mais premium e possuem um bom HDR. Se você tiver uma televisão mais de entrada, o HDR pode ser que seja menos impactante, então isso pode variar muito da sua televisão também. E ainda sobre a qualidade da imagem, tem uma outra diferença que vale a pena mencionar, que é em relação à taxa de quadros por segundo. Num console físico a gente consegue rodar jogos ali até 120 quadros, já no xCloud a gente consegue rodar jogos até 60 quadros por segundo. Lembrando que quanto melhor a sua internet, melhor vai ser a experiência. Se a sua internet for boa, tu consegue jogar tranquilamente a 60 quadros por segundo, tendo uma imagem bem fluida. Entretanto, se a sua internet tiver ali momentos de oscilação, nesses momentos as imagens vão dar ali algumas leves engasgadas, como se fosse a taxa de quadros por segundo caindo, por exemplo. E antes de comparar aqui a diferença que existe entre outras características, é bom mencionar que nessa parte de qualidade de imagem, a gente estava usando como referência o console Xbox Series X, mas a gente também poderia estar usando tranquilamente o PlayStation 5. E eu acho que é importante a gente mencionar isso, porque no mercado de consoles existe um outro console que se chama Xbox Series S, que é menos potente se comparado ao Play 5 e o Xbox Series X. E infelizmente a gente não tem o Xbox Series S para estar comparando aqui, vendo a diferença entre a qualidade de imagem com o xCloud, por exemplo. De qualquer forma, eu acredito que provavelmente o Xbox Series S, que é um console mais básico, vamos colocar assim, também vai entregar pra gente uma qualidade de imagem visual superior ao xCloud, entretanto deve ser ainda inferior, entretanto não, né? Com certeza vai ser inferior se comparado ao Play 5 ou o Xbox Series X. E pessoal, antes de continuar, eu acho que também é importante avisar duas coisas. Primeiramente é o seguinte, o xCloud ainda está em estado beta, pessoal. O que isso significa? Significa que a versão final dele ainda não foi oficialmente lançada e pelo menos no momento em que eu estou gravando esse vídeo, não existe nenhuma previsão para isso acontecer. E eu acho que é importante de deixar isso claro, porque quem sabe no futuro tenham aí atualizações que acabem entregando ali pra gente imagens mais definidas, quem
quem sabe em 4K e quem sabe adicionem HDR no futuro. E se isso acontecer no futuro, com certeza a gente vai trazer vídeos atualizados aqui para vocês. E a segunda coisa que eu ia mencionar aqui para vocês é o seguinte, pessoal, se vocês ainda estão acompanhando o vídeo, estão gostando aqui do conteúdo, não esqueçam de dar um gostei aqui pra gente, deu bastante trabalho aqui de fazer esse vídeo, o apoio de vocês é extremamente importante, e também dá uma olhadinha aqui embaixo, confirma se você realmente está inscrito no canal para não perder os próximos vídeos, e agradecemos muitíssimo aí o apoio e a força de todos vocês. Lembrando, pessoal, que se vocês forem novos aqui no canal e estão procurando uma televisão nova para comprar, um jogo de videogame, enfim, qualquer outro produto aí no universo da tecnologia, aqui vai uma super ultra mega dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente televisões, por exemplo. Então, se vocês estão procurando uma TV para comprar, querem economizar dinheiro, vale muito a pena entrar no grupo e é de graça para entrar. O link vai estar aqui embaixo caso queiram participar. E a próxima característica que a gente vai comparar é em relação ao input lag, pessoal, ou seja, quanto tempo demora para o jogo responder os comandos que a gente faz aqui no controle da televisão. E nesse sentido, sem sombra de dúvidas, o console físico tem uma vantagem se comparado a rodar via o xCloud. Inclusive, nesse momento aí vocês estão vendo uma imagem de exemplo no jogo Halo Infinite, onde a gente atira com uma arma e claramente ali no console físico, que é a imagem de cima, a gente tem uma resposta mais rápida. A gente também tem essa mesma imagem em câmera lenta, e pela câmera lenta fica ainda mais fácil de identificar que de fato existe ali uma diferença entre a resposta do xCloud e do console físico. E apesar da diferença que existe entre o input lag, vale a pena mencionar que você consegue tranquilamente jogar jogos via xCloud e talvez a maioria das pessoas nem sequer percebam essa questão do input lag. Obviamente que se você for um jogador mais exigente, na hora de você jogar um jogo multiplayer, se você for muito competitivo, tu vai ter sim uma desvantagem se comparado a alguém que vai estar jogando ali no console físico. De qualquer forma, ainda assim, eu acredito que a maioria das pessoas vão conseguir jogar tranquilamente, inclusive jogos multiplayer, a não ser, como eu disse, para um usuário mais exigente. Uma outra pessoa que talvez possa sentir um pouco mais é alguém que já está acostumado a jogar em console físico, especialmente jogos multiplayer, e passe por xCloud. Então essa pessoa também pode sentir um pouco mais. Mas de qualquer forma, isso é algo que vai variar ali muito da percepção e do nível de exigência de cada jogador. Uma outra diferença que existe entre jogar no console físico e jogar via xCloud é em relação ao multiplayer local. No console físico, por exemplo, tu consegue tranquilamente jogar com um companheiro que está ali no seu lado, por exemplo. Já jogando via xCloud, pelo menos no momento atual, tu não consegue jogar jogos via multiplayer local, mesmo que o jogo te dê essa possibilidade. Então, infelizmente, isso é algo que não está disponível ainda via xCloud. Então, no caso do xCloud, para jogar com outro colega seu, você obrigatoriamente, no momento atual, vai ter que estar fazendo isso através ali do componente multiplayer dos jogos. Ah, pessoal, e essa parte do vídeo aqui eu acho que já dá para adiantar para vocês que, por exemplo, se tu tiver apenas uma assinatura, tu não consegue com essa única assinatura jogar numa televisão, por exemplo, e compartilhar a sua conta com outro amigo seu para vocês jogarem ao mesmo tempo. Se vocês fizerem isso, vai aparecer ali em uma das duas telas uma telinha ali falando que você já está jogando em um outro local. Então isso é algo que não dá para fazer. Inclusive, para a gente ligar duas televisões ao mesmo tempo, como vocês estão vendo nessas imagens, a gente obrigatoriamente teve que fazer duas assinaturas separadamente. Uma outra coisa que vale a pena mencionar aqui é em relação à vibração do controle, pessoal, porque quando o aplicativo foi lançado oficialmente nas televisões, a gente até fez um vídeo meses atrás e lá a gente acabou se queixando, vamos colocar assim, que a vibração jogando via xCloud nas televisões não estava funcionando, mas felizmente hoje já funciona, pessoal. A vibração funciona tranquilamente, inclusive você nem sequer precisa estar usando o controle do Xbox Series X. Se tu usar, por exemplo, o controle do PlayStation 5, tu consegue usar tranquilamente e a vibração também funciona no controle do Play 5. E ainda sobre essa questão do controle, vale a pena mencionar que, pelo menos em teoria, qualquer controle que tenha Bluetooth deva funcionar rodando aqui no xCloud nas televisões ou mesmo aí no seu notebook, no seu celular. Eu só não vou garantir que vai ser todos que vão funcionar, porque querendo ou não podem ali existir algumas exceções. Inclusive, se alguém que estiver assistindo
assistindo esse vídeo aqui tiver aí já testado algum outro controle, quem sabe mais baratinho, e já confirmou que funciona e quiser compartilhar e colocar o nome do controle aqui embaixo, tenho certeza aí que os usuários vão agradecer bastante. E uma outra diferença que vocês têm que estar levando em consideração na hora de comparar a experiência entre jogar em um console físico comparado a jogar via xCloud é a questão da internet, pessoal. No site da Microsoft, eles colocam lá como recomendado que vocês precisam ter no mínimo 10 MB para estar jogando, mas o essencial mesmo eles colocam lá que seria no mínimo 20 megas. Aqui no ambiente onde a gente faz os nossos testes, a gente tem duas internets, uma de 300 MB e outra de 1000 MB, pessoal. E curiosamente, a internet de 300 MB funcionou melhor, entregando ali pra gente uma imagem mais fluida, e olha que essa internet de 300 MB tá até mais afastado da televisão se comparado à internet de 1000. Mas se por acaso você está na dúvida se a sua internet é ou não é o suficiente para estar tendo uma boa experiência via xCloud, a recomendação que eu diria é o seguinte, pessoal: vai lá, assina um mês e testa. Se você ainda não tem uma televisão com aplicativo disponível, tu pode testar no seu computador, no seu notebook ou no seu celular, e assim você já consegue um parâmetro legal para ver se a sua internet é boa ou não é para estar tendo esse tipo de experiência. E vale a pena mencionar que pelo menos no momento em que a gente está gravando esse vídeo, existe uma promoção onde no primeiro mês tu paga apenas R$5 para estar testando aí o serviço da Microsoft, e daí se você continuar assinando, nos outros meses a assinatura muda para R$44,99, pelo menos aqui no momento em que a gente está gravando esse vídeo. Obviamente, no futuro esse preço pode sofrer alterações. Eu também acho que vale a pena mencionar que a partir do momento que você está pagando essa assinatura, automaticamente tu já vai ter à disposição uma biblioteca com vários jogos para você estar jogando. Então, além da assinatura, você não precisa necessariamente estar comprando jogos individualmente, porque junto com a assinatura você já vai ter acesso ali à biblioteca de jogos. Já no caso do console físico, essa questão da internet, ela não é tão importante na hora que você está jogando o jogo, porque mesmo que a sua internet não seja assim de altíssima qualidade, tu vai estar conseguindo jogar o jogo na qualidade máxima, vamos colocar assim. O lado negativo é que se por acaso a sua internet não for muito boa, pode ser que demore horas e horas ou quem sabe dias para você estar conseguindo instalar um jogo no seu console, algo que não iria acontecer no caso do xCloud, já que no xCloud você nem sequer precisa instalar o jogo, já que tudo é feito via internet. Mas enfim, pessoal, eu acredito que nesse vídeo aqui a gente já tenha mostrado para vocês as principais diferenças que existem entre jogar em um console físico comparado a jogar via internet ali pelo xCloud. E dessa forma eu acredito também que vocês consigam aí chegar na própria conclusão, baseado nas imagens que a gente mostrou para vocês, se vale ou não vale a pena para vocês estarem pagando 3, 4 mil reais no console, ou se vale a pena economizar e jogar via xCloud mesmo. O que eu posso colocar para vocês em termos de experiência pessoal, testando aqui um console físico comparado ao xCloud, é o seguinte, pessoal: ter a experiência e a possibilidade de jogar jogos de nova geração sem ter a necessidade de ter um console físico, como o xCloud consegue nos proporcionar, com certeza é uma coisa muitíssimo boa. De qualquer forma, fica muito claro, especialmente jogando em uma televisão de 55 polegadas, que ainda tem bastante a evoluir em termos de qualidade de imagem, especialmente na definição, como eu coloquei ali para vocês, e também em outras características, como por exemplo ali na implementação do HDR. Então a gente fica na espera aí para que esse tipo de coisa seja implementada no futuro em atualizações. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, pessoal. Gostaram, não gostaram do vídeo? Ficou faltando falar alguma outra coisa aqui que vocês acham relevante? Se por acaso faltou, é só complementar usando o campo de comentários aqui embaixo. E mais uma vez lembrando, pessoal, o apoio de vocês aqui nesse vídeo, dando gostei, se inscrevendo no canal é extremamente importante. E se vocês estão procurando algum produto para comprar, especialmente no universo da tecnologia, televisão, console, jogos de videogame, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca ofertas muito boas em lojas confiáveis. Então sempre que aparece alguma coisa interessante a gente sempre avisa para vocês, e é de graça para entrar e participar. Mas enfim, pessoal, de forma geral é isso. Esperamos que tenham gostado do vídeo, contamos com o apoio de vocês. Valeu, falou e até a próxima!